Seja pela qualidade de vida ou pelo custo mais baixo, pequenas cidades no litoral e no interior viraram destino de muita gente que sempre morou nas metrópoles. Veja na reportagem de Sérgio Gabriel, Paula Marolo, Edu Reis e Adriana Alves. Caixas e objetos pessoais espalhados pela casa toda. Sinais de uma família que passou as últimas semanas em processo de mudança. Essas caixas vão, os brinquedos do B, né, filho? Isso aqui já é tudo da mudança. Eu tô com borboletas no estômago? Tô assim, né, ansiosa um pouco? Claro que eu tô, né? O destino é uma casa num condomínio em Ilhabela, litoral paulista. Deia faz planos para viver pertinho do mar. Já muda tudo. Eu poder dar um mergulho no mar depois de uma reunião tensa, entendeu? Depois de muito trabalho. A casa espaçosa na zona oeste de São Paulo sempre foi mais que o lar da família. Ela foi alugada sob medida para funcionar também como local de trabalho para Deia e Aziz, pais de Bernardo, de 4 anos. No começo de 2020, quase 10 pessoas trabalhavam aqui em negócios comandados pelo casal. Mas veio a pandemia e os funcionários passaram a trabalhar de casa, em home office, espalhados pelo mundo. A área do escritório perdeu sentido. Se eu não tenho meus funcionários aqui, para que eu vou ter o custo, o tamanho e tudo de uma casa desse tamanho? Uma vez que os meus funcionários voltaram todos para suas cidades e estão trabalhando super bem de lá. Então, cidades e países, né? Então, a gente tem pessoa até fora do Brasil, na Europa. A família pretende experimentar a mudança durante 1 ano e meio. Por isso, decidiu alugar e não comprar uma casa. Para Aziz, chegou a hora de partir, mas sem drama. Mas eu não vejo que é uma despedida. É só um novo olhar para a cidade, né? A cidade, em vez da gente ficar preso como raiz nela, agora a gente tem a liberdade de ir e vir. Bernardo é um dos mais entusiasmados com a mudança. E o desejo de oferecer para o filho uma vida mais saudável pesou muito na decisão. Já deu certo. Se tudo deu errado, a gente conheceu gente nova, viveu uma experiência nova e a gente volta e vai viver uma outra história. A tecnologia foi fundamental para acelerar o movimento de fuga das cidades grandes. Há 1 ano, este é o escritório do Paulo. Fica na Serra da Mantiqueira. E será que ele pensa em voltar a trabalhar em São Paulo? Olha, nem eu e nem mais ninguém da minha equipe. Paulo comandou durante 20 anos uma consultoria que ocupava 3 andares na Avenida Berrini, símbolo da modernidade empresarial em São Paulo, que talvez agora, depois de tudo, tenha virado um símbolo do passado. Nós chegamos a ter 60 pessoas trabalhando em quase 1.000 metros na Avenida Luiz Carlos Berrini. Quando a pandemia chegou, o prédio foi esvaziado e o trabalho passou a ser feito em sistemas de home office. Paulo mudou para Gonçalves, em Minas Gerais, com toda a família. E daqui passou a comandar a operação. Conseguiu conciliar o trabalho com uma vida mais simples, perto da natureza. Ele conta que mesmo com a queda no faturamento, a lucratividade da empresa triplicou no último ano. Porque agora não há muitos custos fixos, como o do aluguel. O que era transitório virou permanente. Isso me fez rejuvenescer vários anos. Este é o retrato de um escritório hoje na região da Berrini, em São Paulo. Esta é uma área que tradicionalmente concentra muitas empresas de tecnologia do mercado financeiro. Aqui trabalhavam, antes da pandemia, 150 pessoas. Hoje, a empresa está em processo de mudança de São Paulo para São José dos Campos, no Vale do Paraíba. No interior, os custos serão reduzidos. Como o home office será permanente para muitos funcionários, o escritório será menor. O aluguel mais barato, assim como impostos e taxas para a empresa e custo de vida para os funcionários. O funcionário ele vai conseguir morar melhor, comer melhor, ter mais qualidade de vida. A questão logística, né? Se você pegar um funcionário, por exemplo, que trabalha aqui na Berrini, no nosso escritório atual, e mora na Zona Leste. Ele perde 3, 4 horas por dia de transporte. Ele vai ganhar essas 3, 4 horas no momento que ele mora em outra cidade.
Pesquisas realizadas pelo mercado imobiliário reforçam este movimento. A gente teve um aumento de 43% nas buscas no litoral e um aumento de 42% nas buscas no interior. Isso reflete muito também o cenário atual de que muitas empresas aderiram ao home office parcial ou 100%, e as pessoas começaram a buscar imóveis com mais qualidade de vida. Então o interior e o litoral, eles proporcionam isso. Com a pandemia, para muita gente, ficou inviável economicamente continuar morando numa cidade grande como São Paulo. A solução? Mudar para uma cidade menor. Foi isso que fez o Henrique. Ele veio morar em Bragança Paulista. O planejamento era outro. Meus planos eram continuar em São Paulo. Fazer quanto tempo? Uns 10 anos. Eu estava seguindo uma carreira já de 10 anos lá na área de marketing digital. E a minha ideia era continuar lá. Eu voltei para Bragança, porque a gente entrou no sistema 100% de home office. Como é que era voltar para casa dos pais? É muito difícil. Eles são muito parceiros, né? Acho que não tenho absolutamente um A para falar deles. É muito legal, mas é muito difícil por outro lado, porque eu tô com 29, né? Eu moro sozinho desde os 17. Henrique tentou montar uma agência de assessoria de imprensa em Bragança. Não deu certo. Ele decidiu voltar a trabalhar em São Paulo, mas agora só vai para lá 2 vezes por semana. Quanto a sua vida é mais barata em Bragança do que era em São Paulo? Hoje uns 70%, mais ou menos. Diante da nova realidade, a prioridade é ficar em Bragança, mas trocar a casa dos pais por um apartamento para morar sozinho. Mas sítio, nem pensar. Para ele, a felicidade passa longe de uma casa no campo. Se eu tiver que ficar dentro de um sítio 5 vezes por semana, imagina, não tem condição nenhuma.